A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Recitamos os versículos 15 até versículo 19 do capítulo 4, Surat An-Nisa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. Em nome de Deus, clemente e misericordioso. E aquelas de vossas mulheres que cometeram obscenidade, então fazei testemunhar contra elas 4 de vós. Esse versículo explica se uma mulher trair seu marido. Primeira coisa que é, para você provar o que aconteceu, tem que ter 4 testemunhos. Então, tem que testemunhar 4 de vós. E traição, nesse sentido que a gente fala, fahisha ou obscenidade, quer dizer uma relação sexual com outro homem. Então, esses versículos explicam essas leis na jurisprudência islâmica. فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ. E se o testemunharem, se 4 pessoas testemunharem, retende-as nas casas, até que a morte lhes leve a alma, ou que Deus lhes trace um caminho. Então a lei é isso, guardar essa mulher em casa para sempre, né, até ela falecer, ou Deus traz um caminho. Então quer dizer que isso é um decreto temporário. وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا Inna Allah kana tawwaban rahima. E aqueles 2 dentre vós que a cometerem, então molestai-os, se for um homem, se for uma mulher. Na verdade, o versículo 15 está falando sobre uma mulher que trai uma mulher casada, mas agora está falando sobre qualquer tipo de obscenidade, fahisha, seja uma mulher ou marido, mas que não é casada. E está dando uma lei assim, geral, molestai-os, mas outro versículo no capítulo de Luz, né, Surat An-Nur, fala que o castigo é sem chicotada, né, sem chicotada. Mas agora nesse versículo só está falando um castigo em geral, que esse tipo de homem ou mulher que fez isso deve ter um castigo. Tem muitos versículos do Alcorão que o versículo fala sobre uma lei e outro versículo interpreta e explica com detalhes aquele outro versículo. Se chama At-Tafsir bil-Ayat, interpretar com outros versículos. Então, naquele versículo do Surat An-Nur, explica com detalhes essa lei. وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا. E se ambos se voltarem arrependidos e se emendarem, daí-lhes de ombros. Por certo, Deus é
remissório, misericordioso. Deus é misericordioso. Se alguém, se uma mulher ou um homem fez isso, mas depois pediu perdão, ficou arrependido, então, a'radu anhuma, dá de ombro. Mas qual tipo de perdão está dizendo? Olha, porque isso é muito importante. Não é só esse tipo de crime, qualquer crime. A pessoa pode fazer e depois falar que mas eu me arrependi, né? E agora peço perdão e não vai ter castigo. Vai, mata 100 pessoas, não sei, rouba várias pessoas, depois fala, me arrependi, já tá, ponto final, tô pronto. Não é assim. Olha para o versículo 17 explicando isso. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. Impede a Deus a remissão apenas para os que fazem o mal por ignorância. Então, a primeira condição é quem faz pecado, faz um crime com ignorância. Em seguida, logo se voltam arrependidos. Eles voltam arrependidos bem logo, né? Não demora uns anos, né? Continuando o mesmo caminho errado, cometendo o mesmo pecado e falar que um dia eu vou pedir perdão para Deus, Deus é perdoador, Deus é... Não é assim. Então, يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ, quem faz mal, بِجَهَالَةٍ, com ignorância. Até nesse exemplo, no versículo anterior, imagina uma mulher ou um homem que trai sua esposa ou seu marido, e aconteceu uma vez. Ele ficou em uma situação bem complicada e o trabalho do Satanás também, né? Seduziu e ele fez um pecado, né? Que nesse caso ter relação com outra pessoa. Tá bom. Mas aconteceu só uma vez e ele não... Mas em outro caso, uma mulher, não sei, uma mulher casada, planeja para ter, assim, por exemplo, uma viagem com outro homem, o marido está em casa e fala mentira para ele. Não é igual. Quem faz um pecado só uma vez e se arrepende de verdade com outra pessoa que está insistindo ao seu pecado. فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Então, a esses Allah remitirá. E Deus é onisciente, sábio. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. E a remissão não é para os que fazem más obras até que no momento em que a morte se apresenta a um deles. Diz, volto-me arrependido agora. Não adianta. Você está no hospital e você sabe que está nos últimos momentos na sua vida e agora quer pedir perdão e agora fala que eu me arrependi. Não. ليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت. Faz tudo assim de mão e sempre está deixando para mais tarde, está atrasando para pedir perdão para Deus e quando já está doente, está morrendo, faz tauba, né? E pede perdão. Nem para os que morrem enquanto renegadores da fé, quando incrédulos, eles não acreditavam na vida deles, então depois da morte também é a mesma coisa. Quer dizer, isso é muito importante também, um ateu, um incrédulo,
está deixando para ter outra vida. Ele pede perdão para Deus na outra vida. Desculpa, Deus, que eu fiz não ser pecado, foi um erro só e você é misericordioso, por favor. Quem pede perdão nos últimos minutos da sua vida é igual quem pedir perdão no derradeiro dia. Ulaika a'tadna lahum 'adhaban alima. Para esses preparamos doloroso castigo. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Versículo 19. Versículo, mais uma vez, que defende os direitos de mulher no Alcorão Sagrado. Ó vós que credes, os fiéis, os crentes, não vos é lícito herdar as mulheres contra a vontade delas. La yahillu lakum an tarathu an-nisaa karha. Karha quer dizer, essa tradução também não é muito boa, quer dizer, um homem está ficando com sua esposa, mas não ama ela, não gosta dela, e só está aguentando, até trata a mão, mas a intenção dele é herdar. Essa menina, essa esposa, é da uma família rica, por exemplo. Ele está aguentando, só esperando para herdar bem dessa mulher. Não é lícito. وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ. E não as impeçais de se casarem de novo, a fim de que vos vades com algo que já lhes havieis concedido, exceto se elas cometem evidente obscenidade. Essa exceção é outra coisa, mas a lei é isso. Você não pode forçar, ou às vezes obrigar, ou até assim, brigar com sua esposa só para ela não cobrar a dote. Né? Você está deixando a vida da sua esposa bem complicada. Fala para ela que se você pedir para mim, sabe, porque se a mulher pede, você tem que dar dote para ela. E às vezes dote na nossa cultura é bem caro. Não sei, R$1 milhão, por exemplo, um dote. Então, você não pode falar para a sua esposa, você tem que fazer isso, ou eu faço isso, eu vou viajar contigo, não sei, eu vou fazer isso para você, só você, se você esquecer ou dar para mim a metade do dote e não pedir a metade, por exemplo. Não é lícito fazer isso. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Trata bem e convive com elas convenientemente. Outro dito do profeta que fala, né, a mulher é como um flor, né, muito sensível, você tem que tratar com sua esposa muito bem. فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Até se você não gosta da sua esposa, عَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا. Tem muitas coisas, existe muita coisa que você não gosta, mas Deus sabe que isso é bom para você. Né? Em um lado, você não está gostando de uma característica, por exemplo, da sua esposa, mas يَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Deus faz essa vida para você uma vida muito boa, se você tratar bem, se você pacientar. E se as odiais, pacientai. Quiçá odieis algo em que Deus faz existir um bem abundante. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.